Hoje vamos falar das vitórias de Atlético e Cruzeiro, que conseguiram dar uma respirada no Campeonato Brasileiro, e do empate do América diante do Grêmio no último sábado. Comigo aqui no estúdio, Bruno Trindade, repórter do Jornal O Tempo. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Vamos comentar essa boa rodada, né, para o time da capital. Aqui comigo também, Juverci Júnior, redator do portal O Tempo Online. Boa tarde, Juverci. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. E aí, Juverci, vamos começar falando já do Atlético, né, que conseguiu uma ótima vitória diante do Fluminense lá no Engenhão. A primeira de um time da capital lá vencendo o Estádio Novo lá do Rio de Janeiro, que foi construído em 2007. O que você achou da vitória do Atlético, Juverci? Uma postura tática atraente, conseguiu vencer bem o time do Fluminense. O que você achou? Boa tarde a todos. O Atlético ele conseguiu impor um ritmo de jogo interessante na partida de sábado contra o Fluminense. Acho que para quebrar esse paradigma do Engenhão, que o time mineiro não consegue vencer no Engenhão, ele se impôs em campo, ele jogou com categoria, com velocidade, e eu achei isso muito interessante. A participação decisiva na partida foi do Daniel Carvalho. A volta do Daniel Carvalho foi muito importante para o Atlético. Ele fez um gol de pênalti, por sinal, uma bela cobrança, na verdade, cobrou bonito, cobrou no canto, com força, impegável. Por melhor que seja o goleiro, aquela cobrança de pênalti é muito difícil. Deu passe para o segundo gol, um belo passe, para o gol de cabeça do André. E o Atlético ele teve um ritmo interessante, ele conseguiu fazer os 2 gols e anular as jogadas ofensivas do Fluminense, que é um ataque muito perigoso. Entretanto, não contava com o Fred nem com o Rafael Moura, que são os principais atacantes. Estava com o Rafael Sobis, que também é um bom atacante, só que ficou preso à marcação do Hever, que jogou muito bem. Juverci, eu ia completar essa situação do Fluminense e ia jogar a bola para o Bruno. Bruno, para você, o Fred fez muita falta ao time do Fluminense? Eu acho que fez sim. Boa tarde a todos. O Fred é um ótimo jogador, como todos já sabem. Teve uma passagem muito boa aqui pelos clubes de Minas, principalmente, né, América e Cruzeiro. E ele estava numa fase muito boa. O time tem outros bons jogadores, mas eu acho que a fase do Fred ia ajudar muito para o time talvez conseguir um resultado diferente do que foi essa partida contra o Atlético. Mas eu acho que o time do Fluminense como um todo, o time não foi o mesmo time das outras partidas, o time não conseguiu render. E o Atlético também teve uma boa postura diferente do que teve contra o Vasco, entrou mais ligado nos 2 tempos. Eu acho que a composição do meio-campo com Daniel Carvalho e Mancini, que pela primeira vez jogaram juntos com o Cuca, ficou boa. O Bernard no ataque deu uma boa movimentação, o André voltou a marcar. Então eu acho que foi um conjunto de fatores, né, juntando as últimas rodadas, que fez com que o Atlético conseguisse esse bom resultado fora de casa. Lembrando ao internauta que ele pode enviar a sua pergunta, basta entrar no portal Tempo Online, www.tempo.com.br, e enviar a sua pergunta e participar aqui com a gente desse bate-bola. As perguntas já chegaram, eu já vou emendar para você, Juverci. Se o Atlético jogar como jogou no sábado contra um time mais qualificado, você acha que ele vai perder o jogo? Bom, o Fluminense teve desfalques, mas o Fluminense é um time que está lutando pelo título do campeonato. Então é um grande time. A pergunta é de quem? Do Antônio Luiz. Antônio Luiz. Antônio, o Fluminense é um grande time, o Atlético jogou bem. E eu acho que se ele conseguir manter esse ritmo, concordo plenamente com o que o nosso colega Bruno disse, da questão da movimentação do Bernard, um novo posicionamento que o Atlético teve em campo. O Bernard é um jogador muito leve, né? É um jogador leve, um jogador jovem, que se movimenta muito. Isso é importante para um clube, para ter movimentação, inclusive no ataque. O André igual ele se movimentou muito bem, ele fez o gol de cabeça. O ataque do Atlético ficou um ataque mais solto, com a aproximação do Bernard ali na grande área. Então acho que o Atlético tem time sim, a base é muito boa. Eu acho que a questão só é a organização em campo. E o Atlético mostrou isso contra o Fluminense. Ele soube se organizar em campo e venceu. Eu acho que tem um time, tem um grupo que pode vencer qualquer time. E lembrando, na classificação, o Fluminense está a 7 pontos do Vasco da Gama. O Fluminense tem 50 e o Vasco tem 57. Daqui a pouco a gente vai ver a tabela de classificação. Mas lá embaixo o Atlético finalmente conseguiu sair da zona, né? Ele agora está com 33, 1 ponto a mais que o Ceará, que não conseguiu fatalmente vencer sua partida nessa rodada de final de semana. E justamente com o Atlético Paranaense, né, que são concorrentes diretos. O Atlético Paranaense com o gol do Paulo Baier, o eterno Paulo Baier. Uma cobrança de falta, cobrança que na minha falta. opinião, o goleirão do Ceará
vacilou, É, estava um porque pouco mal colocado. e uma cobrança antes, o Paulo Baia já tinha feito a mesma cobrança feito. e tinha acertado a trave, depois cruzou outra na área, e que não, quase foi o gol, e na terceira cobrança ele guardou. É um jogador eterno, o Paulo Baia, né? E para você, Bruno, esse empate de Atlético Paranaense e Ceará conseguiu dar uma estabilidade maior ao Atlético e também ao Cruzeiro na tabela de classificação? Aliás, o empate não, né? A vitória do Atlético Paranaense sobre o Ceará. Porque todo mundo falava que talvez o empate seria o melhor resultado. Mas será mesmo? Será que se o Ceará tivesse ganho, por exemplo, deixado ele afastar um pouco, seria bom? E, tecnicamente, talvez colocar o Atlético Paranaense ainda mais abaixo? Eu acho que, coincidentemente, na última rodada, todos os times que brigam na parte de baixo da tabela perderam. Sim. Essa rodada todos venceram. Então, assim, o equilíbrio está muito grande. E o fato de você ficar fora da zona de rebaixamento, apesar de ser uma posição, seja 1 ou 2 pontos, faz uma diferença muito grande. Principalmente pela pressão que os times de Minas vêm sofrendo nessa reta final do Brasileiro. Então, apesar do empate antes ser considerado o melhor resultado para essa partida, por serem adversários diretos de Atlético, de Cruzeiro e até do América, né, nessa luta pela queda, eu acho que foi um resultado que pode ser considerado até bom, porque de repente Atlético e Cruzeiro conseguiram se manter fora da zona. Na próxima, desculpa, Bruno, só completar aqui, na próxima rodada o Atlético encara o Palmeiras. O Palmeiras vem de uma sequência horrorosa lá com o Luiz Felipe Scolari. E tem até uma pergunta aqui do Amaral, de Belo Horizonte. Ele faz a seguinte pergunta: Juveci, o Palmeiras em crise tem como o Atlético tirar proveito disso? Sem sombra de dúvidas. O Palmeiras está num momento muito delicado. Sim. O Palmeiras está numa decadência absurda. Eu consegui assistir alguns lances, porque os horários das partidas coincidiram, eu não consegui assistir toda a partida. Mas o Palmeiras estava parecendo um grupo partido. Ele está um grupo muito desunido, depois que teve aquela confusão com o jogador, toda a polêmica com o Kleber, que realmente é um grande jogador, um jogador que faz muita falta. Só que é um jogador que está sempre envolvido em confusões, e ele é um jogador, e acaba que isso gera um desconforto, né, de um clube, e isso reflete dentro do campo. Eu acho que o Atlético tem tudo para vencer, e eu acho que o Atlético vence o Palmeiras em casa. E só completando, essa confusão do Palmeiras não é só em relação ao Kleber, já tinha outros tumultos dentro da diretoria, entre o Filipão e a diretoria, e isso acaba, de certa forma, refletindo para dentro do campo. Claro. Na minha opinião, o Atlético jogando em casa, ele é amplamente favorito para ganhar do Palmeiras. O Palmeiras já com 41 pontos, as chances de queda são basicamente nulas. E o Atlético, precisando da vitória, vai contar com o apoio do torcedor. Tenho certeza que o torcedor atleticano vai estar lá na Arena do Jacaré apoiando o time e precisa da vitória. A vitória contra o Palmeiras vai dar mais um outro ânimo, já que essa vitória contra o Fluminense, até muitos torcedores conversavam conosco aqui na redação, falando que foi uma vitória até inesperada, porque o Fluminense, numa situação de título de campeonato, jogando no Engenhão, feito inédito, essa vitória foi um tanto inesperada e chegou numa boa hora, né, Juverci? Sem dúvida, chegou numa boa hora. Na realidade, chegou na hora que tinha que chegar mesmo, já não tinha mais gordurinha para se queimar, não é verdade? Eu quero voltar só um pouquinho no que vocês falaram sobre a questão do empate. Sim. Quando é uma luta desses times igual foi Ceará, Atlético Paranaense, eu encaro na realidade como o empate ruim para Cruzeiro e Atlético. Digo por quê? Porque aí todo mundo vai subindo de pouco em pouco, todo mundo vai se encaminhando naquilo ali. O empate acaba que carrega 1 ou 2. Mas a derrota se já jogam para trás. O Ceará só está na zona de rebaixamento porque ele perdeu. Sim. Exatamente. Se tivesse empatado era outra situação. Quem estaria na zona de rebaixamento seria o Atlético Mineiro. Ou seja, essa é a grande questão. O Atlético Paranaense derrubou o Ceará, empurrou o Ceará. O Atlético subiu, o Cruzeiro subiu. No fim das contas, esses confrontos diretos é muito melhor você ter um que ganha e um que perca. Porque você está matando um para tirar o seu. E lembrando que a vitória do Atlético Paranaense foi a vitória de um time que está abaixo dos times mineiros. Então, apesar dessa proximidade, eles conseguiram derrubar o que estava acima, que é o Ceará. Então, justamente, quem tinha que cair era justamente o Ceará, que estava em cima, que estava ocupando a vaga para o Atlético e segurando vaga para o Cruzeiro também. Então, quem tinha que perder nesse jogo era o Ceará. A rodada foi ótima para o Cruzeiro e para o Atlético. Agora vamos falar de América. O América teve uma boa participação no último sábado e conseguiu empatar com o Grêmio por 2-2 na Arena do Jacaré, mas o resultado, para variar, manteve o time na zona de rebaixamento. E a situação do América, que já era complicada, passa a ser
muito pior agora, né? O time está com 25 pontos, o Avaí já deu uma distanciada, já está com 29, e nem na próxima rodada o time pode conseguir sair da lanterna da competição. Bruno, o que você achou desse jogo do América contra o Grêmio, numa partida em que o André Lima, por parte dos gremistas, foi o destaque? Semana passada a gente até fez uma matéria sobre as viradas que o América vem tomando nesse Campeonato Brasileiro. E o time, outra vez, conseguiu sair na frente, até mostrando um futebol, né, no primeiro tempo até um pouco melhor que o do Grêmio, mas, de novo, permitiu a virada e, no fim, acabou conseguindo esse gol de empate. Eu acho que o América é uma equipe muito instável, conseguiu vencer bons adversários, até com placares dilatados, mas não consegue manter uma sequência de vitórias, não consegue manter uma sequência de resultados. Eu acho que o que complicou mais o América nesse campeonato é perder justamente para aqueles adversários que são considerados mais fracos, que é Figueirense, que é esses times que, teoricamente, o América teria condições de jogar com forma de igualdade e acabou prejudicando um pouco o time. Juvenci, para você o América já está na segunda divisão? Bom, parece até um pouco perseguição, né? Porque já é o 4º programa que eu participo. A minha opinião, há 1 mês e meio atrás, é que o América já estava rebaixado. Agora, mais do que nunca, ele está rebaixado. Matematicamente ainda não, mas psicologicamente e em campo ele está rebaixado. O próprio Givanildo Oliveira, pelo coletivo que ele deu ontem, ele deixou bem claro isso, que vamos lutar. Eu vou, como ele disse, vamos lutar. Mas é o que vocês estão dizendo. Ele falou desse jeito, mas é o que vocês estão dizendo, não tem mais jeito. Ele apontou para os jornalistas e disse isso na entrevista coletiva dele. Eu acho que o América já está rebaixado. Mais uma vez o América jogou bem. Impressionante, o Carleto, ele fez o gol de falta, ele jogou bem, se movimentou, deu alguns chutes ao gol. E o Grêmio jogou muito mal, na minha opinião, o Grêmio não jogou bem. O Grêmio, ele soube aproveitar as pouquíssimas oportunidades que ele teve na partida. Fez os 2 gols com o André Lima. Por quê? O primeiro gol deu muito espaço para o André Lima, ele chutou entre um zagueiro e um goleiro, que tinham que ter fechado aquele lance ali, eles demoraram demais. Deu espaço. Deu espaço. O André Lima, que é um atacante qualificado. É um atacante pesado, forte. E no segundo gol ele dominou e bateu no canto. Ali o goleiro não tinha nem... Ali no Neneca só observou mesmo, pulou para sair na foto, porque não tinha como. Não tinha jeito. Então, eu acho que a situação do América é muito complicada mesmo, mas eles não têm que entregar os pontos, não. Eles têm que lutar, continuar jogando bola, se empenhando em campo, mas Série A pode esquecer. Na minha opinião, eu que acompanhei o jogo um pouco mais de perto, o América ele teve uma boa postura, conseguiu mexer bem em campo, mas é aquilo, eu acho que o América agora, já rebaixado na minha opinião, ele vai disputar, na verdade, a posição de não ser o lanterna do campeonato, né? O objetivo do América agora é não fechar o campeonato na última posição. E Bruno, o próximo adversário do América é o Curitiba, um jogo que eles empataram ontem em São Paulo, no Morumbi, contra o São Paulo por 0-0. Mas esse adversário, que na verdade o Curitiba está em 11º, 42 pontos, ele já não está lutando por mais nada. Não existe pretensão nenhuma para o Curitiba no Campeonato Brasileiro. Para você, é um adversário ideal para o América tentar se reerguer mesmo jogando fora de casa? Eu acho que sim, apesar de ser um adversário difícil, porque até no primeiro semestre o Curitiba foi a sensação do futebol brasileiro, com uma campanha assim, muito boa, conseguiu recorde de vitórias. E é uma equipe muito bem montada pelo Marcelo Oliveira. Apesar deles, né, não terem muitos objetivos nesse Campeonato Brasileiro, até pela pontuação, era um time que era visto também para brigar na parte de baixo da tabela, até por ter subido recentemente. Então, é uma boa oportunidade para o América. Eu acho que a situação é muito complicada, mas o jogador, ele vive disso. Então, ele não pode entregar os pontos mesmo. O América tem que tentar pelo menos uma posição mais honrosa para o seu torcedor, né? Tentar sair da lanterna e buscar algumas vitórias até para fortalecer o grupo já pensando na temporada que vem. Juvenci, vamos a mais uma participação do internauta. O Amaral aqui de Belo Horizonte, ele faz a pergunta, é bem literal essa pergunta. O elenco do América é muito fraco para a primeira divisão? O elenco do América, o América ele tem uma base, ele tem alguns jogadores muito bons. Só que, o Bruno disse com muita perfeição o comentário dele, o América ele é instável. E essa instabilidade é mais psicológica do que em campo. A gente percebe que a instabilidade psicológica é maior do que a instabilidade do futebol em si, do grupo jogando. Porque quando o grupo está ganhando, ele está bem. Mas quando ele sofre um gol e sofre uma virada, ele para de jogar bola.
ele fica retrancado, você vê nos jogadores que eles ficam abalados psicologicamente. Futebol realmente tem isso. Futebol, quando você está sob pressão, tendencialmente, quando você toma uma virada, você fica com medo de tomar mais gols, né? Só que tem que ser o contrário, você tem que se dedicar mais, você tem que pôr o coração no bico da chuteira e seguir. Mas o América é um bom time. Eu acho que se ele manter a base para o ano que vem, para disputar, infelizmente, a Série B do ano que vem, e trazer alguns outros jogadores para agregar, para somar, eu acho que o América volta para a Série A de novo e em 2013 está na Série A. Mas eu acho que, apesar de ter um plantel até qualificado, o problema do América, na minha opinião, é que ele se baseia muito no Campeonato Mineiro. Vai lá, vai chegar em terceiro lugar, atrás só de Atlético e Cruzeiro, então isso é um fator que preocupa, assim, na minha opinião. Outro detalhe é que você olha na tabela, o América disputa diretamente com o Avaí a posição de não ser o lanterna do campeonato. Em outras épocas, contra o Atlético Paranaense. Se você olha o plantel do Atlético Paranaense e o plantel do Avaí, você vai ver que o Avaí, por exemplo, tem o Lincoln, que é um jogador muito qualificado. E no Atlético Paranaense tem, entre outros, Guerron e Paulo Baia. Então, o América, nessa transição de plantel, ele não tem aquele cara, não tem aquele jogador que é acima da média, que é referência. Então, você sempre vai ter um problema de o jogo tá ruim, o jogo tá péssimo, joga nesse cara que ele pode tentar resolver. O América não tem isso. Não tem um camisa 10, Não tem um camisa 10. O Fábio Júnior é a referência, mas com a idade avançada já não consegue fazer tanta coisa assim. Então é meio complicado a gente falar que é bom ou que é ruim, mas que se o América quiser realmente retornar à primeira divisão em 2012, lembrando que ano que vem é o ano do centenário do América, voltar para a primeira divisão já na temporada 2013, tem que fazer algumas coisas mudarem ali dentro do CT Leandro Drummond. E outra coisa, eu acho que você deve estar encerrando o assunto América, né? É o terceiro pior média de público no Brasileirão, nas 3 do América, né? Você sabe muito bem. Foi contra o Atlético, agora nesse jogo, e na terceira rodada do Brasileiro. Ou seja, o América, a torcida do América também tem que apoiar mais, tem que ter mais presença, tem que acompanhar o clube. Se a gente fala até brincando um pouco, que são os mesmos torcedores que sempre vão ao campo. E eu acho que esses outros que não estão aparecendo têm que aparecer. Porque o América, com 700 e poucos torcedores em campo, igual teve ontem, realmente prejudica, até porque eles se espalham em campo, os torcedores ficam aquele buraco na arquibancada. E a pressão da torcida, o apoio da torcida é importante. Vale lembrar que ano que vem, 2012, se tudo der certo, o Independência será inaugurado no dia 29 de fevereiro. Ainda estão olhando se é um jogo da seleção brasileira ou não, mas no dia 29 de fevereiro a Independência estará de volta. E isso, é claro, vai ajudar não só o América, mas tanto o Cruzeiro como o Atlético. Falando de futebol mineiro, agora vamos encerrar o assunto com o Cruzeiro. O Cruzeiro jogou ontem numa partida, a gente não pode falar que foi uma partida memorável na parte técnica, mas foi muito empolgante. O Cruzeiro conseguiu uma virada sensacional para cima do Atlético Goianiense por 3-2, respira no campeonato, agora é o 15º colocado. E para você, Bruno, o Cruzeiro fez uma boa partida. O que você sentiu do jogo do Cruzeiro ontem contra o Atlético Goianiense? Eu acho que o interessante, tem muito se comentado nessa situação atual do Cruzeiro, é que o clube, o Cruzeiro, não tem costume de brigar pelo rebaixamento. É um time que sempre briga ou pelo título, pela Libertadores, está sempre na parte de cima da tabela. E o que preocupava muito os torcedores do Cruzeiro, o time já vinha mostrando vontade, o Wagner Mancini é um treinador que gosta muito do trabalho tático, posicionou melhor os jogadores dentro de campo. O que estava preocupando os torcedores é que o Cruzeiro não tinha esse costume e que ainda não tinha apresentado um poder de reação. E eu acho que ontem o Cruzeiro conseguiu, apesar das adversidades, apesar da pressão de 11 jogos sem vencer, o Cruzeiro conseguiu mostrar novamente esse poder de reação que até então o clube não tinha. Foi uma vitória muito importante, porque agora são 2 jogos fora de casa, contra 2 adversários contra o título, que o Cruzeiro até perdeu por 1-0 na sequência, no primeiro turno. Então, lógico que teve alguns erros de posicionamento, algumas falhas coletivas do time, com relação à facilidade, por exemplo, dos gols do Atlético Paranaense, ou do Atlético Goianiense, mas o importante foi vencer, foi recuperar a confiança. Às vezes você quer acertar, mas a fase é ruim, o medo de errar faz com que você não consiga acertar. Então, mais do que se o time não fez uma partida memorável, mas o importante foi vencer e recuperar a confiança dos atletas.
Juverci, o ataque formado por Anselmo Ramon e Ernesto Farias finalmente funcionou. Lembrando que o último jogo que o titular que o Farias entrou foi contra o São Paulo e o time também marcou 3 gols. Você acha que o Ernesto Farias está pronto para ser o camisa? Ontem jogou com a 11, né? Normalmente joga com a 9. Sim. O titular no time do Cruzeiro? Ontem o Cruzeiro ele teve um posicionamento diferente em campo. Com a entrada do Roger, foi importante para o Cruzeiro, fez com que o Cruzeiro tivesse maior mobilidade em campo. O Roger vai ter improvisado, né? Sim. Ele nem jogou naquela posição de origem dele. Aí adiantou-se o Montijo, fez com que o Cruzeiro ficasse com um poder ofensivo maior. E eu achei a dupla de ataque ontem jogou bem sim, não só pelos gols, não digo pelos gols, digo pela movimentação, pela participação, pela garra. Pela vontade. Pela vontade, porque o Farias e o Anselmo Ramon, tecnicamente, eles podem não ser tão bons. Só que eles têm muita determinação, eles lutam muito, eles participam do jogo, e isso é importante, é isso que estava faltando no ataque do Cruzeiro. Mesmo que não fizessem gols, os atacantes tinham que se movimentar, tinham que lutar, ajudar na marcação. Era algo que a gente não via no Keirson. O Keirson é um jogador lento, um jogador que na realidade, eu não sei o que ele está fazendo aqui no Cruzeiro, porque a participação dele não tem nenhum tipo de relacionamento com o Cruzeiro, ele não tem... a torcida não aceita a presença dele. É engraçado que ele não teve nenhuma proximidade com o torcedor. Nenhum vínculo, esse é o termo. Não teve nenhum vínculo, não conseguiu ter uma liga com a torcida nem com o time. Então o ataque ontem funcionou bem, o Cruzeiro jogou bem, não só pelo resultado, não só pelos gols dos atacantes, mas eu acho que essa dupla aí dá para poder ir até o fim, lutando bastante, eu acho interessante. Bruno, uma pergunta aqui do nosso internauta, o Carlos Henrique aqui de Belo Horizonte, ele faz uma pergunta na ordem tática. A tática do Cruzeiro utilizada ontem valerá para os próximos jogos ou o esquema terá que ser outro? O Wagner Mancini já deu declarações que ele vai manter o esquema, que o time ficou mais compacto e que apesar dos gols que a equipe vinha sofrendo, ontem também sofreu novos gols, mas a equipe apresentou um rendimento melhor. Então eu acho que o Wagner Mancini já falou que não dá para mexer muita coisa também, até ele já teve um certo tempo para trabalhar, mas ele está aproveitando o que foi deixado pelos outros treinadores, então ele tem que tentar buscar a melhor formação possível. No momento, a formação que trouxe a primeira vitória para o Cruzeiro no segundo turno foi essa com 3 zagueiros. Então, eu acho que é até sensato da parte dele manter para ver se o time consegue buscar bons resultados nesses 2 próximos jogos fora de casa. E são 2 jogos assim que o torcedor do Cruzeiro não queria por agora, né? Vai enfrentar o Botafogo lá no Engenhão, né, nesse final de semana agora, e na sequência já pega o Flamengo também no Rio de Janeiro, né? São 2 adversários que estão brigando pelo Campeonato Brasileiro, estão lá na ponta, estão lutando pelo título. E, na verdade, Bruno, eu queria que você comentasse um pouco, né, nesse sentido da ordem tática. Porque ontem, por exemplo, o Cruzeiro entrou com Léo, Naldo e Vitorino. Na ponta esquerda teve Diego Renan, enquanto o Vitor jogou na direita. Na hora que o Vitor saiu de campo, ele foi muito vaiado. Foi logo após o primeiro gol do Atlético Goianiense. Aí o Mancini coloca o Roger em campo. O que você achou disso? O Juverci já comentou um pouco, mas eu gostaria que você desse mais uma enfatizada nesse assunto. Eu acho que a entrada do Roger o Roger que não via bem, eu acho que foi muito importante para o jogo de ontem. O Vitor realmente não foi bem na partida. O treinador até reconheceu, mas falou que ele é importante para o grupo, né, daqui para frente. É um lateral de ofício que o Cruzeiro tem, né, para esse final de campeonato. Mas eu acho que a entrada do Roger foi muito boa, porque o time conseguiu ter uma saída de bola melhor, porque o Roger não entrou como um armador, ele entrou como uma espécie de volante, justamente para não ter essa ligação direta defesa e ataque, justamente para tentar melhorar a saída de bola do Cruzeiro, e acabou funcionando. O time conseguiu ter um padrão melhor, um time mais veloz. O Elber também entrou muito bem, funcionou muito bem com o Montilho ali pela direita, fizeram boas jogadas. Então eu acho que a entrada do Roger foi importante na movimentação. Conseguiu manter o esquema dos 3-5-2 e o time conseguiu ter um aproveitamento melhor do que vinha tendo na primeira etapa. Vale lembrar que no intervalo do jogo o Fabrício sentiu dores em uma das panturrilhas, saiu, e o Mancini, ao invés de colocar mais um volante ali para tentar fechar o time, para tentar, não sei, tentar fechar ali o meio de campo, não. Jogo, né? Tentar jogar com mais calma, o Mancini o que fez?
colocou o Elber. Jogou o time pra frente. É uma atitude ousada, né, Juverci? Sem dúvida, é uma atitude ousada e que funcionou. Porque, como já disse o Bruno, o Elber ele entrou, ele jogou muito bem, ele se movimentou. Ele lembra até o Bernard, né? Ele é bem leve, bem pequenininho, velocista e joga pra dentro do adversário. Isso é importante ter num time, é importante ter um jogador dessa qualidade. E eu tinha até notado aqui na minha agenda, pra mim o Roger foi o destaque do Cruzeiro ontem, o Bruno já enfatizou isso. Porque ele entrou, ele deu um outro parâmetro pro time do Cruzeiro. O Vitor é um lateral que eu acho que é um lateral muito fraco. Tecnicamente ele é muito fraco e ele tenta avançar muito, mas quando ele avança muito, ele também não tem força para poder voltar. Ele demora, ele demora muito a voltar e vira um corredor. Por que vira um corredor? Porque vamos levar em consideração que a gente tem um Montijo e o Vitor do mesmo lado. O Montijo ele não volta. O Montijo ele vai até o meio. Ele, o máximo que faz é cercar. O máximo que faz é cercar. Porque ele não é um bom marcador. E ele não volta, ele vai até o meio e para. Então, se o Vitor sobe junto com o Montijo, perde a bola, igual ele perde muitas bolas, tem muito passe errado, fica um corredor, como você disse. E esse corredor que incomodou o Wagner Mancini, que fez a substituição com muita certeza no fim das contas, né? Porque ele deu uma outra cara pro Cruzeiro e o Cruzeiro jogou muito bem. E até só para completar, ele foi ousado porque ele tem que ser ousado. Eu acho que não tem outra opção, né? Outra alternativa para o Cruzeiro nesse momento. É ganhar, jogar para cima. O empate, nessa situação, não é considerado um bom resultado. Eu acho que só a vitória interessa, então ele tem que tentar de todas as formas buscar as vitórias para o time do Cruzeiro. O Amaral sempre participando aqui com a gente, e ele faz uma pergunta, Juverci, uma pergunta até interessante. O fator principal da vitória do Cruzeiro foi que ele estava pressionado pela vitória do Atlético no dia anterior? É uma pergunta bem interessante. Bem interessante. É uma pergunta muito interessante. Ele pensou pelo lado da rivalidade. Né? Pesa, claro que pesa. Se você vê que seu rival, seu maior rival, que estava sob pressão, que é o Atlético, te ultrapassou, a gente vê que foi uma festa na cidade no sábado para o domingo. Da parte alvinegra. Da parte alvinegra, e a torcida do Cruzeiro muito precavida, com o pé no chão, preocupada, porque era o momento que o Cruzeiro não podia tropeçar, não tinha mais gordura para queimar. E eu fiquei super feliz, eu fiquei feliz com o término da rodada por eu ver o Cruzeiro e o Atlético fora da zona de rebaixamento. Eu acho que o Clube Mineiro não tem que cair, acho que todos têm que subir. E esse pensamento de torcedor de que é interessante um cair, o outro não cair, eu acho que a gente tem que deixar um pouquinho de lado e levar em consideração o futebol, levar em consideração o Estado também. E foi legal, a rodada foi boa, só o América que mais uma vez tropeçou. Juverci, o Carlos Anacleto aqui de Belo Horizonte também, ele faz uma pergunta direcionada para você. Juverci, quem tem mais chance de escapar do rebaixamento, Cruzeiro ou Atlético? Boa pergunta também. Pergunta que pressiona, o pessoal, né? Aqui tá jogando duro. E essa foi direcionada, né? Foi, essa foi para você. Foi o Carlos aqui de Belo Horizonte. Eu não tenho como te responder, Carlos. Eu acho que tá pau a pau, acho que tá bem equilibrado. O time do Cruzeiro e do Atlético, eles apresentam um estilo de jogo até um pouco parecido, na verdade. Um time que joga com muita mobilidade no ataque, com muita velocidade. E fica a nossa torcida para que nenhum dos dois times caiam. Mas eu acho que não tem como eu te apontar quem tem uma possibilidade de cair, não. Mas já que o Carlos quer que a gente compare, você arrisca essa resposta? Eu arrisco sim. O Atlético, ele é o 7º colocado do retorno. A gente tem que tomar baseamento nos números, né, Juverci? O Atlético, ele vem numa crescente melhor no campeonato. O Cruzeiro ganhou a primeira somente ontem no retorno. Então, o Atlético hoje é um time mais preparado taticamente, organizado do que o Cruzeiro. O Cruzeiro, na verdade, ele é um dos lanternas do retorno, né? Faz uma campanha Na verdade, pífia, ele é o lanterna. Ele é o lanterna, ele faz uma campanha pífia, então você não pode... É a mesma coisa a gente comparar hoje o Internacional com o América. Claro. Claro, uma coisa é comparar tabela de classificação no campeonato, uma coisa é comparar no retorno. Mas mais ou menos é isso. Hoje o Atlético tem mais condições de sair da zona de rebaixamento, muito também porque eu acho que a tabela favorece o Atlético, porque ele vai pegar adversários... São 4 jogos em casa, né? Somando com o Cruzeiro. Exatamente. São 4 jogos que ele vai ter em casa, sendo que os 2 próximos jogos são contra Palmeiras e Grêmio. 2 adversários... Que não almejam mais nada. É aquele adversário que todo mundo quer pegar agora, que não querem mais nada, jogam como... Tá no meio da tabela. E o Grêmio até pouco tempo estava brigando também pelo rebaixamento, conseguiu uma sobrevida aí com o Celso. O Grêmio hoje está com 43 pontos, o Palmeiras está com 41, então... ele conseguiu a sobrevida porque o Palmeiras vem na queda livre, né? O Palmeiras está sem paraquedas também. Então, a chance do Atlético sair hoje, apesar do Cruzeiro estar uma pontuação à frente do Atlético, é maior, tendo em vista que o Cruzeiro pega Botafogo, Flamengo, e quando ele volta para a Arena do Jacaré, ele joga contra o Internacional. Que ainda vai, provavelmente, ainda estará brigando
pelo título brasileiro. Mas tendencialmente a gente percebe que o Cruzeiro ele joga melhor contra times considerados grandes. O Cruzeiro não costuma... Historicamente, a gente vê o Cruzeiro com outro tipo de postura em campo quando ele está jogando contra um São Paulo, contra um Palmeiras, contra um Botafogo, do que quando você vê o Cruzeiro jogando contra um Ceará, contra o Bahia. É interessante isso, é meio que histórico, né? Mas a gente percebe que o Cruzeiro tem um outro tipo de posicionamento em campo. Eu acho que o Cruzeiro vai se dar bem nesses dois últimos jogos, nesses dois jogos sequenciais com o Botafogo e Flamengo. Eu acho que o Cruzeiro garante pelo menos 4 pontos nessa rodada. Você tá gravando isso também, né? O Wagner Mancini falou ontem após o jogo. Vamos ouvi-lo um pouco, por favor. Eu também gosto de fazer alterações, né, mas você tem que ter as peças para isso, né? Não adianta num jogo como esse você acabar mudando a forma de jogar ou mudando o atleta simplesmente por mudar, né? Nós temos que ter a consciência, ficar ali à beira do campo com muita tranquilidade, a cabeça fria sempre, mesmo quando os ânimos estão mais exaltados, a gente tem que ter uma visão diferente, senão seria só botar um torcedor ou uma pessoa qualquer ali na nossa função. Nós enfrentamos uma equipe que valorizou demais, que fez 2 gols na gente ainda. O torcedor fez a gente virar o jogo mais uma vez. Tá? O torcedor que com chuva veio, se não me engano, aí perto de 7 mil pessoas, 8 mil pessoas, a gente tem que exaltar o lado que acaba sendo diferencial em campo. Eu também gosto... O Mancini falando ontem após o jogo, ele colocou bem, né? Essa vontade da torcida, a vontade dos jogadores, e ele mesmo falando que as alterações foram até bem aplicadas, né? Depois do decorrer da partida, ele viu que ele fez a opção certa. Agora vamos para ver a tabela de classificação e também os próximos jogos. O Vasco é o líder com 57 pontos, seguido de Corinthians, Botafogo e Flamengo. Lembrando que o Fluminense também está na Libertadores, já que o Vasco é o atual campeão da Copa do Brasil. Na sequência vem São Paulo, Internacional, Figueirense, Grêmio e Santos. Esses são os times que, aliás, Curitiba e Atlético Goianiense também, são os times que estão hoje na fase da Copa Sul-Americana, então praticamente não almejam mais nada no campeonato. Em seguida, o Palmeiras, que ainda existe uma chance de queda para o Palmeiras. Bahia, aí no Bahia a gente vê a situação muito complicada. Bahia, Cruzeiro, Atlético, hoje fora da zona de rebaixamento. Em seguida, de Ceará, com 32 pontos, Atlético Paranaense com 31, Avaí com 29 e o América com 25. Os resultados de ontem do Campeonato Brasileiro. No sábado, já comentamos, Fluminense e Atlético, 2-0 para o Atlético. O Palmeiras foi derrotado para o Figueirense fora de casa. Que faz uma boa campanha, o Figueirense, né? O Figueirense faz uma grande campanha e o Palmeiras uma campanha pífia nesse retorno também. Avaí bateu o Botafogo por 3-2. O Botafogo surpreendente também o resultado. Já vem de 2 derrotas seguidas. O Avaí conseguiu respirar um pouco, apesar de estar na zona de rebaixamento. América 2, Grêmio 2. No domingo tivemos Atlético Paranaense 1, Ceará 0, que já comentamos também. São Paulo e Curitiba fizeram o único 0-0 da rodada. Internacional 1, Corinthians 1, resultado que tirou o Corinthians da liderança do campeonato. O Vasco da Gama 2-0 no Bahia, no Pituaçu, acabou ajudando todo mundo, né? Cruzeiro, Atlético e América, porque segurou o Bahia com 36 pontos. E os jogos às 18 horas, o Cruzeiro ganhou do Atlético Goianiense por 3-2 e Flamengo 1, Santos 1. Vou fazer mais uma pergunta aqui para a gente encerrar o programa, uma para cada um. Primeiro vou fazer para o nosso amigo Bruno. Bruno, o Felipe Farias aqui de Belo Horizonte, ele faz a seguinte pergunta: a indisponibilidade do Mineirão atrapalha efetivamente a performance dos mineiros? Eu acho que atrapalha sim. Muito tem se comentado que time que é time tem que jogar em qualquer lugar, mas eu acho que faz falta quando você não tem um estádio que você possa considerar como sua casa para que você possa ter um bom andamento na competição. Só lembrando, o Cruzeiro chegou a ter o vice-campeonato do Brasileiro ano passado, mas eu acho que se na reta final tivesse o Mineirão, talvez a história poderia ter sido diferente. Alguns pontos que o Cruzeiro perdeu em Minas Gerais, eu acho que no Mineirão, né, pela posição que o Cruzeiro estava na tabela, a torcida com certeza ia comparecer, eu acho que tinha um peso maior. Mas, infelizmente, eu acho que foi uma falta de planejamento dos poderes públicos, até dos clubes também, de deixar a situação chegar até tal ponto.
Os times perderam muito com renda também, porque na Arena do Jacaré o máximo que você consegue colocar é 18 mil torcedores, no Mineirão você conseguia 50, 60 mil. Então eu acho que foi prejudicial, mas agora não, né, o erro já foi feito, as consequências estão aí, os 3 times mineiros brigando para não cair. Então eu acho que agora tem que fazer, jogar com o que tem para tentar tirar os clubes dessa situação e não deixar o futebol mineiro ser prejudicado, digamos assim, pela lambança, né, dos dirigentes que deixaram o Belo Horizonte ser um estádio para jogar futebol. Essa questão do Mineirão ela é bem interessante porque, na minha opinião, era para mim, além, lógico, da falta de planejamento, da venda excessiva de jogadores por parte do Cruzeiro, o Mineirão ele tira muita receita dos clubes, né? Então a necessidade de você ter o Mineirão também, pelo fator casa, pelo fator tradição, pesa. Mas é óbvio que a falta de estádio em Belo Horizonte não se deve, por exemplo, só ao governo do estado. Já passou da hora, mesmo com o Mineirão que está sendo reformado agora, de tanto Cruzeiro quanto Atlético terem a sua casa. Eles já sabiam disso desde 2009, quando o Brasil ia sediar a Copa, que o Mineirão ia fechar. E não se movimentaram em nada para fechar o estádio aqui em Belo Horizonte, para fazer cada um estádio particular, como é lá no Sul, já que o Beira-Rio é do Inter e o Olímpico é do Grêmio, né? Agora, uma última pergunta aqui para o Juverci. Juverci, o Mancini é um técnico que merece ser comandante de um time do tamanho do Cruzeiro? O Mancini é um técnico da nova geração. Eu acho ele um bom técnico. Nós já acompanhamos alguns treinamentos do Cruzeiro. Aquela jogada que o Montijo, que é muito questionada, que eu li até alguns comentários de alguns leitores, de alguns internautas, que o Montijo sempre cruza no primeiro pau, não é verdade? A gente percebe isso em campo. Ontem o próprio técnico do Atlético Goianiense disse isso. Ensaiamos, treinamos, assistimos os vídeos. Os cruzamentos do Montijo são sempre da mesma forma, sempre no primeiro pau. Porque aquilo é uma jogada que o Wagner Mancini trouxe ao Cruzeiro. Antigamente, com os outros técnicos, o Montijo cruzava no meio da bagunça ali para alguém cabecear para dentro. Agora não, ele sempre cruza no primeiro pau para o jogador do primeiro pau mandar a bola para trás para alguém completar. Já é o segundo gol que a gente faz assim, o segundo do Anselmo Ramon, porque o primeiro foi contra o São Paulo, que o Cruzeiro empatou de 3-3. E a gente percebe que ele é um técnico que ele tem muitas jogadas, ele treina muito jogadas táticas. Isso é importante para um treinador, do que deixar só os caras batendo bola, aquela coisa muito livre. Eu acho que um jogador tem que ter uma liderança. E o Wagner Mancini, com toda a sua cautela, com toda a sua inteligência, educação, acho que ele é um grande treinador, sim, para o atual momento que o Cruzeiro atravessa. Na minha opinião, tanto o Cuca quanto o Wagner Mancini, se conseguirem livrar os times da zona do rebaixamento, foi para isso que os dois vieram, na verdade, para tirar respectivos da zona de rebaixamento, tentar mantê-los na Série A, eu acho que eles merecem uma oportunidade de ficar. Mas então é isso, internauta. Queria agradecer aqui ao Bruno Trindade pela sua estreia aqui no programa junto conosco. Obrigado, Bruno. Volte sempre. Tá, obrigado. É um prazer e sempre que tiver oportunidade a gente vai ter o prazer de estar aqui de volta. Obrigado, Juverci, mais uma vez pela sua participação. Sempre volte. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Então é isso, internauta. Até segunda. Um abraço.